E agora uma reflexão importante sobre a onda de calor que atinge o Brasil, mas o Brasil e o resto do mundo também. Mas vamos falar sobre o Brasil, porque agora, esse período de março, será intenso. Tão intenso quanto foi alguns dias de dezembro, fevereiro, enfim. Todo mês agora nós temos alguns dias intensos de calor e você já deve estar sentindo aí na pele, e isso não deve voltar mais, não haverá um normal um pouco mais frio. Nós vamos agora para frente, infelizmente as ondas, o sol passa por algumas modificações, ele está esquentando um pouco mais, as suas atividades nucleares estão aumentando pelo sol. Claro que existe sim um aquecimento global em razão do próprio ser humano, em poluição, dióxido de carbono e toda a situação, as matas que estão sendo retiradas, mais população, isso tudo também contribui, mas o principal culpado é o sol. E por isso que temos que ter muita atenção, porque é algo que não podemos modificar, mas podemos nos remediar. Veja só, os próximos dias de março de 2024 devem ser marcados por calor intenso em diversas regiões do país, com áreas que devem ter ao menos 5 graus acima da média mensal. Por trás disso estão, por exemplo, fenômenos globais como El Niño e as mudanças climáticas, mas isso envolve um processo chamado domo de calor. Também conhecido como bolha de calor ou onda de calor, o fenômeno é marcado por aprisionamento de uma grande massa de ar quente numa determinada região que funciona como uma tampa na atmosfera, o que impede a chegada de frentes frias ou chuvas e faz os termômetros subirem drasticamente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão indica que este sistema atuará pelo centro-sul do Brasil, sul, sudeste e centro-oeste, ao longo desta semana, podendo se estender um pouco até o final de semana. A previsão inicial é de que as principais áreas afetadas com as maiores temperaturas nessas semanas no Brasil sejam Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo, áreas entre o Rio Grande do Sul e o norte do Paraná. Em alguns pontos dessas regiões, temperaturas podem atingir 40 graus, segundo o INET. Já entre 16 e 20 de março, dia do início do outono, a onda de calor será intensa, especialmente no sudeste e no centro-oeste. O centro do sistema de alta pressão atmosférica vai se mover gradualmente nos próximos dias em direção a São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Nos próximos dias desse verão, esse centro de alta pressão ficará sobre o sudeste, explica a meteorologista Jocélia Pegorim, da Climatempo. Apesar das previsões, o INMET frisa que é importante acompanhar o dia a dia das atualizações da previsão do tempo. Isso porque argumenta que as mudanças nas padrões meteorológicos costumam ocorrer muito rapidamente no atual período, entre fim do verão e começo do outono. Em meio às previsões de calor intenso no país, muitos podem se perguntar afinal como acontece a formação desses domos de calor e como eles acabam. A BBC News Brasil explica abaixo. Tampa da panela. A pesquisadora Marina Hirota, professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, explica que esse fenômeno também é conhecido entre os especialistas como bloqueio atmosférico. E o que isso significa? Na atmosfera se forma um sistema que impede qualquer outro fenômeno meteorológico como chuvas ou frentes frias, explica ela. E como se fosse uma grande bolha de ar quente, compara a especialista. Essa massa de ar que circula de forma vertical e de cima para baixo, para completar, o ar quente não consegue se dissipar porque existe uma alta pressão atmosférica que empurra essa massa calorosa para o baixo, em direção à superfície terrestre. Conforme desce, essa massa de ar quente passa por um processo de compressão, o que gera ainda mais calor. Essa região de alta pressão atmosférica funciona praticamente como uma tampa de uma panela. Ele retém o calor dentro de um espaço definido. No caso do domo atual, é uma área grande que abrange vários estados brasileiros. Há uma questão importante nesse fenômeno. O bloqueio atmosférico pode permanecer por vários dias e quanto mais ele dura, mais intenso pode ficar, destaca a Hirota. Mas não é comum que esse bloqueio atmosférico se prolongue por muitos dias, como está acontecendo agora, acrescenta ela. Como a massa de ar quente impede a chegada de nuvens mais densas, outro efeito dela é ampliar as incidências de raios solares, isso num cenário da primavera e verão, quando há mais radiação solar, deixa tudo mais quente e seco. Hirota destaca que esse tipo de configuração de massas de ar costuma acontecer naturalmente no sudeste e no centro-oeste do Brasil durante o período de inverno. Só que há um aumento de temperatura porque há menos radiação solar nesse período, lembra ela.
Esses dias são costumeiramente bem abertos, frios, com bastante sol e poucas nuvens. Completa a pesquisadora. Aqui está as imagens, para quem gosta de imagens também. Eventualmente, o domo de calor perde força quando há uma mudança de configuração meteorológica que consegue romper aquela alta pressão atmosférica. Com isso, a bolha de ar consegue se dissipar e há um alívio na atmosfera. Quando os domos de calor deixarem o sul nos próximos dias, por exemplo, segundo a meteorologista Jocélia Pegorim, isso permitirá que as nuvens carregadas voltem a crescer sobre a região. E o futuro? Para o futuro, a projeção é de que os fenômenos como os domos de calor sejam amplificados. Amplificados e ampliados, apontam especialistas. Isso ocorre, além de mudanças climáticas, também pela combinação de fatores como desmatamento, queimada e uso inadequado do solo. Isso favorece que as estiagens e a alta temperaturas prevaleçam, ao inibir as chuvas e diminuir a cobertura de nuvens. Isso leva aos valores extremos de temperatura que observamos a partir de agosto passado, disse o geógrafo Francisco Eliseu Aquino, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O cenário não é nada bom, considerando que tivemos agora o inverno mais quente do hemisfério sul, acrescentou Aquino. E o que isso significa para o futuro? Teremos mais áreas de alta pressão que geram menos chuvas e ondas de calor, pontuou Aquino. Segundo as projeções, o regime de chuvas no país pode passar por uma alteração importante. Olha só. Atualmente há uma espécie de corredor que liga a Amazônia ao Sudeste e leva a umidade para essa região, especificamente entre os meses de primavera e verão, a partir de setembro e outubro. Os especialistas observam uma mudança gradual desse eixo, em que as chuvas se deslocam mais para as regiões sul, e atualmente já é castigado por temporais e inundações que fogem dos padrões históricos. Quando você combina todos esses fatores com o desmatamento, a modificação de áreas de nascentes e vegetação nativa, a tendência é que esses fenômenos se amplifiquem, concluiu Aquino. Então, muito cuidado nessa hora. É preciso termos muito reflexão sobre isso, porque as mudanças estão acontecendo e são da natureza, ou seja, a gente não tem controle. Tempestades num dia, sol intenso e seca no outro. É complicado. E o que a gente precisa fazer é a reflexão sobre os desmatamentos, sobre a emissão de gases no ar e também, claro, entender que a natureza é incontrolável e quando ela fica brava, ela é imparável. Olha só que notícia ruim.